Você já se perguntou como Deus pode transformar a vida de uma pessoa comum em um milagre extraordinário? A história da viúva de Sarepta vai te surpreender e talvez até te incomodar, porque ela mostra como a fé pode ser testada nos momentos mais desesperadores. Imagine uma mulher que está preparando sua última refeição, literalmente esperando a morte chegar, quando um estrangeiro bate à sua porta pedindo exatamente aquilo que ela mal tem para sobreviver. Esta não é apenas uma história de milagre, é uma lição sobre como Deus escolhe pessoas improváveis para demonstrar seu poder. A viúva de Sarepta era uma mulher gentílica, ou seja, não fazia parte do povo escolhido de Israel. Ela vivia em uma região pagã, adorava deuses falsos e estava completamente fora do círculo religioso que você esperaria que Deus abençoasse primeiro. Mas foi exatamente essa mulher que recebeu um dos milagres mais impressionantes registrados nas Escrituras. Durante uma terrível seca que assolava toda a região, quando até mesmo os israelitas estavam sofrendo, Deus direcionou o profeta Elias especificamente para a casa desta viúva pobre. Por que será que Deus fez essa escolha tão inusitada? A resposta vai te fazer repensar tudo sobre como a providência divina realmente funciona em nossas vidas. Em 1 Reis, capítulo 17, encontramos o contexto desta história extraordinária. Israel estava passando por uma das piores secas da sua história, resultado direto da desobediência do rei Acabe e sua esposa Jezabel, que haviam introduzido a adoração a Baal em toda a nação. O profeta Elias havia profetizado que não haveria chuva nem orvalho por anos, exceto pela sua palavra. Após um período sendo sustentado milagrosamente por corvos junto ao ribeiro de Querite, Elias recebe uma ordem surpreendente de Deus. Vá para Sarepta de Sidom e procure uma viúva que te sustentará. Sarepta ficava em território fenício, uma região completamente pagã, terra de Jezabel. Era o último lugar onde você esperaria que um profeta de Israel encontrasse abrigo e provisão. Mas Deus tinha um plano específico. Quando Elias chega às portas da cidade, ele vê uma mulher recolhendo gravetos. Esta mulher estava em estado de extrema pobreza e desespero. A seca havia afetado toda a região e ela estava literalmente nos seus últimos momentos de vida. Ela havia perdido o marido, não tinha mais nenhuma fonte de renda e restava apenas um punhado de farinha na botija e um pouco de azeite na bilha. O suficiente para uma última refeição para ela e seu filho antes de morrerem de fome. O encontro entre Elias e a viúva é um dos momentos mais tensos e reveladores de toda a Bíblia. Imagine a cena, uma mulher desesperada recolhendo os últimos gravetos para preparar o que ela acreditava ser sua refeição final, quando um estrangeiro se aproxima dela pedindo água e pão. A primeira reação dela foi educada. Ela foi buscar água, mas quando Elias pediu também um pedaço de pão, a realidade cruel da sua situação veio à tona. Com uma honestidade tocante, ela confessa: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar isso para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Esta declaração revela não apenas sua situação desesperadora, mas também algo muito importante. Ela reconhecia o Deus de Elias como teu Deus, mostrando que mesmo sendo gentia, ela tinha algum conhecimento sobre o Deus de Israel. Neste momento crítico, Elias não oferece simpatia ou condolências. Em vez disso, ele faz um pedido que parece completamente insensível e até mesmo cruel. Faça primeiro um bolo para mim, depois para você e seu filho. Se você deixa de curtir este vídeo, perdeu uma das lições mais importantes sobre como a obediência precede o milagre. A resposta de Elias à viúva parece completamente desumana numa primeira análise.
Como um homem de Deus pode pedir a uma mulher desesperada que use suas últimas provisões para alimentá-lo primeiro? Mas junto com esse pedido aparentemente cruel, vem uma promessa extraordinária. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva à terra. Esta é uma promessa específica, com prazo determinado e completamente impossível de ser cumprida por meios naturais. A viúva estava sendo convidada a participar de um milagre, mas isso requeria dela uma fé radical. Ela precisava acreditar na palavra de um estrangeiro sobre um Deus que não era oficialmente o seu e arriscar as últimas provisões que tinha para manter seu filho vivo. Este é o momento onde vemos a verdadeira medida da fé. A fé não é apenas acreditar quando tudo está indo bem, mas é confiar em Deus quando todas as evidências naturais apontam para o contrário. A viúva de Sarepta tinha todas as razões do mundo para recusar o pedido de Elias. Ela poderia ter pensado: este homem está louco, como posso dar minha última refeição para um estrangeiro? Mas algo no coração dela respondeu à palavra profética. A Bíblia diz simplesmente: e ela foi e fez segundo a palavra de Elias. A obediência da viúva de Sarepta é um dos atos de fé mais impressionantes registrados nas Escrituras. Ela não pediu sinais, não barganhou, não colocou condições. Simplesmente obedeceu. E o resultado foi imediato e sobrenatural. E comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Por mais de 2 anos, durante toda a duração da seca, aquela pequena quantidade de farinha e azeite alimentou 3 pessoas diariamente sem nunca se esgotar. Era fisicamente impossível, mas aconteceu exatamente como Deus havia prometido. Este milagre revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não apenas supre nossas necessidades, ele multiplica aquilo que colocamos em suas mãos. A viúva deu tudo o que tinha e Deus transformou aquele tudo em provisão abundante e contínua. Mas o milagre não para aí. Aquela casa se tornou um lugar de sustento também para o profeta Elias, o homem mais procurado de Israel naquele momento. A mulher que estava esperando morrer se tornou instrumento de sustento para um dos maiores profetas da história bíblica. Deus transformou sua casa de lugar de morte em casa de vida e provisão milagrosa. Durante aqueles anos de seca e milagre contínuo, algo extraordinário estava acontecendo na casa da viúva de Sarepta. Ela estava aprendendo sobre o verdadeiro Deus através da experiência diária do sobrenatural. Cada manhã, quando ela ia verificar a panela de farinha e a botija de azeite, encontrava exatamente o que precisava para aquele dia. Não havia sobra excessiva que a levasse à independência de Deus, nem falta que a levasse ao desespero. Era a demonstração perfeita do equilíbrio da provisão divina. A casa se tornou uma escola de fé, onde uma mulher gentia estava aprendendo sobre o Deus de Israel de uma forma que muitos israelitas nunca experimentaram. Mas então aconteceu algo que testou essa fé de uma maneira completamente diferente. Um dia, o filho da viúva ficou gravemente doente. A enfermidade foi tão severa que o menino morreu. Imagine o impacto devastador deste momento. A mulher que havia experimentado o milagre da multiplicação diária por tanto tempo, agora via seu único filho morto em seus braços. Todas as dúvidas e questionamentos que ela pode ter suprimido durante aqueles anos de milagre vieram à tona com força total. Ela se voltou para Elias com uma acusação carregada de dor. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? A dor a levou a questionar se a presença do profeta havia trazido julgamento sobre sua casa por causa dos seus pecados passados.
A reação da viúva diante da morte do seu filho revela algo muito humano e compreensível sobre a fé. Mesmo depois de anos experimentando milagres diários, quando a tragédia real chegou, ela questionou se havia alguma conexão entre sua condição de pecadora e a morte do filho. Esta é uma luta que atravessa os séculos. Será que meus problemas são castigo pelos meus pecados? Será que Deus está me punindo? Elias, porém, não responde com argumentos teológicos ou explicações. Sua resposta é prática e cheia de compaixão. Dá-me o teu filho. Ele toma o menino morto nos braços e o leva para o quarto onde estava hospedado. Ali, sozinho com Deus, Elias faz algo extraordinário. Ele se estende sobre o menino morto 3 vezes e clama ao Senhor: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Esta é uma das orações mais dramáticas e desesperadas registradas na Bíblia. O profeta está literalmente pedindo que Deus reverta a morte, algo que nunca havia acontecido antes na história humana. A oração de Elias não foi apenas palavras, foi uma demonstração física de intercessão total. Ele colocou seu próprio corpo sobre o corpo sem vida do menino, como se quisesse transferir sua própria vida para a criança. E Deus ouviu a oração de Elias. A alma do menino voltou, ele reviveu, e Elias o entregou vivo à sua mãe. O momento em que Elias entrega o menino vivo à sua mãe é um dos momentos mais emocionantes de toda a Escritura. Imagine a expressão no rosto daquela mulher quando ela viu seu filho, que havia morrido em seus braços, agora respirando e sorrindo novamente. Este foi o primeiro caso registrado de ressurreição na história bíblica e aconteceu na casa de uma mulher gentia, através da oração de um profeta israelita. A reação da viúva foi imediata e profunda. Agora, nisto conheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Esta declaração marca uma transformação completa na vida espiritual desta mulher. Ela passou de apenas reconhecer o Deus de Elias para uma fé pessoal e convicta. O milagre da ressurreição selou para sempre em seu coração a realidade do poder do Deus de Israel. Durante anos, ela havia experimentado o milagre da provisão, mas agora ela havia experimentado o milagre da restauração da vida. Não havia mais dúvidas, não havia mais questionamentos sobre a realidade e o poder de Deus. A mulher que começou como uma gentia desesperada se tornou uma das maiores testemunhas da fidelidade divina. Sua casa, que havia sido lugar de desespero, se tornou lugar de milagre contínuo e agora de ressurreição. Se você ainda não se inscreveu no canal, está perdendo histórias incríveis como esta, que podem transformar sua perspectiva sobre como Deus age em situações impossíveis. A história da viúva de Sarepta não termina apenas com o milagre da ressurreição. Ela continua a ser uma fonte de provisão e abrigo para Elias, até que a seca finalmente termina. Por mais de 3 anos, aquela casa foi sustentada sobrenaturalmente e se tornou um refúgio seguro para o profeta durante um dos períodos mais perigosos de sua vida. Quando finalmente chega o tempo de Elias confrontar o rei Acabe e os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele parte da casa da viúva fortalecido não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A fé daquela mulher gentia havia se tornado um encorajamento até mesmo para o grande profeta. É fascinante notar que Jesus Cristo, muitos séculos depois, usou exatamente esta história para ilustrar como Deus muitas vezes encontra mais fé fora do seu povo escolhido do que dentro dele. Em Lucas capítulo 4, Jesus disse: em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Esta declaração de Jesus enfureceu os líderes religiosos da sua época.
porque ela implica que Deus, às vezes, encontra mais receptividade espiritual entre os de fora do que entre os de dentro. A vida da viúva de Sarepta nos ensina lições profundas sobre fé, obediência e a maneira como Deus trabalha em nossas vidas. Primeiro, aprendemos que Deus não está limitado pelas nossas circunstâncias. Quando tudo parece perdido, quando estamos no final dos nossos recursos, é exatamente aí que Deus pode fazer seus maiores milagres. A viúva estava literalmente preparando sua última refeição quando Deus enviou a provisão através de Elias. Segundo, aprendemos que a obediência precede o milagre. A viúva não viu o milagre primeiro para depois obedecer. Ela obedeceu primeiro e depois viu o milagre. Esta é uma lição crucial para a nossa vida espiritual. Muitas vezes queremos ver sinais antes de dar passos de fé, mas Deus nos chama para confiar nele mesmo quando não podemos ver o resultado. Terceiro, aprendemos que Deus usa pessoas improváveis para cumprir seus propósitos. Uma viúva pobre e gentia se tornou sustento para um dos maiores profetas de Israel. Isso nos mostra que Deus não olha para nossas qualificações externas, mas para nossa disponibilidade e fé. Quarto, aprendemos que mesmo na vida de fé há momentos de teste e questionamento. A morte do filho foi um momento de crise espiritual para a viúva, mas foi também uma oportunidade para ela experimentar um nível ainda maior do poder de Deus através da ressurreição. A história da viúva de Sarepta ressoa através dos séculos, porque ela toca em questões universais da experiência humana. Todos nós, em algum momento, nos encontramos no lugar onde ela estava, sem recursos, sem esperança, preparando nossa última refeição em alguma área da vida. Pode ser financeira, pode ser um relacionamento, pode ser uma doença, pode ser um sonho que parece impossível. A mensagem desta história é que exatamente nesses momentos de maior desespero, Deus pode intervir de maneira sobrenatural. Mas isso requer de nós aquilo que ele requereu da viúva: fé para dar o primeiro passo, mesmo quando não conseguimos ver o caminho completo. A viúva de Sarepta se tornou um símbolo de como Deus honra a fé simples e genuína, independente da nossa origem, situação social ou background religioso. Ela nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas ou questionamentos, mas é escolher confiar em Deus apesar das circunstâncias. Quando seu filho morreu, ela questionou, ela se angustiou, mas ela não expulsou Elias de sua casa. Ela permitiu que o profeta intercedesse e viu o impossível acontecer. Sua história nos desafia a examinar nossa própria fé. Estamos dispostos a dar nosso último punhado de farinha quando Deus nos pede? Estamos prontos para obedecer mesmo quando o pedido parece não fazer sentido? A viúva de Sarepta diz sim, e sua vida foi transformada para sempre. Ative as notificações para não perder nenhuma dessas histórias que podem revolucionar sua fé e sua perspectiva sobre os milagres de Deus.